Aleluia, Jesus. E quando eu pensava sobre esse tema, me veio um versículo que o Senhor Jesus disse. Jesus disse assim: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Amém? E isso fala de servir e de transformar a realidade. Amém? Um doente, quando ele recebe a cura, ele tem a vida dele mudada, ele tem a realidade dele mudada. E é desse tipo de servir que o Senhor Jesus quer que eu e você cumpramos nesses dias. Amém? Aleluia, Jesus. Nós sabemos, igreja, que nesses dias nós vivemos dias difíceis. Amém? Dias de individualismo, dias de tristeza, de ansiedade, dias de divisão, de desagregação da família, tragédias. E tudo isso nos assola. Muitas vezes na nossa mente, muitas vezes no nosso corpo físico, nós começamos a sentir todas essas coisas. Mas a mudança para o nosso mundo, igreja, começa comigo e com você. Eu acredito que você já deve ter ouvido em algum momento da sua vida aquele louvor da Voz da Verdade que diz assim: mude o mundo mudando primeiro você, né? Quando eu ouvi essa canção pelas primeiras vezes que eu ouvi, essa canção falava muito comigo. E eu ouvia e ouvia de novo e ouvia de novo, porque é uma realidade, amém? Nós só vamos conseguir mudar o mundo quando nós estivermos transformados. E quando nós estivermos transformados, nós iremos trazer essa transformação para dentro da casa do Senhor. E iremos levar ela para fora da casa do Senhor, porque nós somos a igreja. A igreja, ela é itinerante, amém? A igreja anda, a igreja não para. Por isso nós precisamos estar transformados. E a partir de então, quando eu estiver transformada, quando você estiver transformado, nós iremos alcançar a nossa cidade, nós iremos alcançar o nosso estado, nós iremos alcançar o nosso país e as nações. A igreja de Cristo e a sua liderança não pode ficar assistindo esta realidade sem agir de forma concreta dentro do projeto de Deus para transformar esta realidade. Amém? O que é isso? A igreja de Cristo precisa se mover. Nós que somos a igreja de Cristo, precisamos nos esforçar para cumprir a grande comissão, aquilo que o Senhor ordenou para a grande comissão. Aleluia, Jesus. E a pergunta para nós nessa noite é: qual a sua reação diante desta realidade? Como você reage quando você olha para o mundo? Quando você olha para aquilo que nós vivemos hoje? Aleluia, Jesus. Acredite, você é um agente de Deus para transformar o mundo em sua geração. E este mundo começa em nossa cidade, amém? Muitas vezes nós queremos ir para lugares grandes, né? Principalmente quando nós aceitamos Jesus, às vezes a gente pensa que o Senhor vai nos levar às nações, né? E Ele pode fazer isso. Mas na verdade, aqui dentro de Diamantina nós temos muito serviço a fazer, né? Talvez a gente fica sonhando com ir para a Ásia, para a Tailândia, não sei para onde, mas Diamantino tem muitas almas para ser ganhas, amém? Nós temos muito trabalho aqui a fazer. A igreja é a esperança do mundo. Nossa igreja, a IBN, não pretende ser a solução de todos os males do mundo, mas ela faz a diferença para muitas vidas, amém? Aleluia, Jesus. Tem uma frase que eu ouvi da ex-primeira-dama dos Estados Unidos, a Michelle Obama, que diz assim: sucesso não tem nada a ver com o dinheiro que você ganha. Sucesso tem a ver com a diferença que você faz na vida das pessoas. Será que nós temos feito a diferença na vida dos nossos filhos? Será que nós temos feito a diferença na vida dos nossos pais, na vida dos nossos irmãos, na vida dos nossos vizinhos, né? Na vida daquelas pessoas que estão ao nosso redor? Hoje nós vamos aprender sobre um homem que fez a diferença no lugar onde ele estava inserido, amém? Nós vamos meditar no livro de Neemias sobre 7 decisões que no texto de Neemias nós vamos encontrar 7 decisões para que a transformação comece a acontecer em nossa vida e nosso ministério, amém? Aleluia, Jesus. O tema dessa noite é servir para transformar realidades. Neemias transformou realidade, amém? Aleluia, Jesus. O contexto da época de Neemias era bem devastador. Aleluia, Jesus. Neemias era copeiro do rei e o povo de Deus tinha voltado do exílio. Aleluia, Jesus. E a Bíblia diz que Jerusalém estava devastada, Jerusalém estava derrotada. Aleluia, Jesus.
E no texto fica claro que Neemias, ele não se conforma com a realidade que ele encontrou ali, com a realidade do povo de Deus, com a realidade daquela cidade de Jerusalém. Aleluia, Jesus. E ele decide assumir uma posição de agente, de transformação daquela realidade, e não apenas de um espectador. Aleluia, Jesus. Então aqui, Neemias decide, igreja. É nós que tomamos a decisão. Amém? É nós que todos os dias precisamos escolher. Todos os dias nós precisamos escolher cumprir essa missão. Se em algum momento da nossa vida nós começarmos, hoje não, amanhã não, depois da manhã não, nós vamos diminuindo, nós vamos deixando diminuir essa chama, esse ardor pelo servir. Então todos os dias nós precisamos escolher servir, escolher cumprir o ID do Senhor. E nós vamos meditar hoje em 7 pontos sobre, nesse texto de Neemias, 7 decisões que Neemias tomou. A primeira decisão para transformar a realidade é: desperte real interesse pela situação da cidade. Coloca para mim Neemias capítulo 1, versículo 2. A palavra do Senhor diz assim: Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Aleluia, Jesus. Olha que interessante. Chegou o irmão de Neemias e ele perguntou, ele se interessou, ele teve interesse em saber como estavam o restante dos judeus que restaram, né? Aleluia, Jesus. Os sobreviventes do cativeiro. Será que nós temos tido, irmãos, essa decisão de perguntar para as pessoas como você está? Será que nós temos olhado para as pessoas, visto as pessoas na rua e visto além das aparências, né, nos preocupado como você está? Sabe aquela coisa que a gente vê às vezes, que por um tempo a gente viu muito antes da pandemia, do abraço grátis, né, esse tipo de coisa? Será que nós temos tido esse tipo de preocupação com as pessoas? Neemias capítulo 1, versículo 3. Olha a resposta do irmão de Neemias. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província. Passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Aleluia, Jesus. Naquela época, igreja, as cidades eram sempre muradas, amém? O muro era uma proteção. O muro falava de poder, tipo Jericó. Jericó era considerada uma cidade forte por causa da largura dos muros, da altura dos muros. Jerusalém, naquele momento, era uma cidade sem proteção, uma cidade que as pessoas olhavam e davam o povo daquela cidade por derrotado, porque não havia muro. Era um povo sem exército, um povo sem Deus, um povo sem defesa, um povo sem líder. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Entenda que muitas vezes, quando nós vemos uma pessoa que sofre, na maioria das vezes, igreja, nós tendemos a nos afastar de quem tem problema, né? A gente olha e fala: nossa, mas eu já tenho tanto problema, eu ainda vou pegar mais o problema dos outros. Nós tivemos uma oportunidade em determinado momento, o Nego e eu, que uma pessoa bem próxima de nós perdeu um ente querido, perdeu o seu pai. E era uma pessoa que no decorrer da vida, do dia a dia, tinha bastante amigos. Final de semana sempre tinha gente na casa dele. Ele estava sempre no carro com algumas pessoas, final de semana, dia de semana. Mas no dia que o pai dele faleceu, aquela pessoa não tinha ninguém. Eu me lembro que ali no pavilhão, ali onde sempre acontece, né, os funerais, nós passamos a madrugada ali. E estava frio naquela noite e a lona batia o tempo todo por causa do vento. E nós ficamos lá. Essa pessoa que é nosso amigo, a família dele, eu e o Nego. E naquela noite eu falei para o Nego, Nego, você está vendo como é? A gente tem muitos amigos na hora que nós estamos bem, quando nós estamos sorrindo. Mas quando a dor bate a nossa porta, na maioria das vezes, nem sempre, às vezes só fica os da família e um ou dois mais próximos que ficam ali, que choram com você.
E são vidas, muitas vezes quando as pessoas estão nesse momento, são vidas que estão ali atrás daquele problema, precisando de um abraço, de um socorro, precisando de alguém que tenha Jesus, que consiga olhar além da aparência, além daquele momento. Aleluia, Jesus. A pergunta para nós nessa noite é: quem vai ajudar? Quem se interessa? Quem se importa com essas pessoas? Quem vai fazer a diferença? Amém? Lembra da frase que eu disse, né, que sucesso não tem nada a ver com o dinheiro que você ganha? Eu disse essa frase para minha mãe no Dia das Mães, porque a minha mãe não tem formação, minha mãe trabalhou a vida inteira de faxineira, de zeladora. Quantas faxinas, quantas diárias eu fui fazer com a minha mãe quando eu era adolescente. Mas que mulher extraordinária, que mulher excepcional, que mulher vencedora. A minha mãe fez a diferença na vida dos filhos, na vida do esposo, na vida dos netos. A minha mãe fez a diferença. Quando eu olho para minha mãe, eu falo: Senhor, eu quero ser como ela. Me ajuda, Senhor, a ter a determinação dela. Será que eu e você estamos fazendo a diferença na vida das pessoas? Aleluia, Jesus. A segunda decisão que você precisa, que eu e você precisamos tomar para transformar realidades é: tenha um envolvimento pessoal com os que sofrem. Aleluia, Jesus. Lembra do que eu disse? Que na maioria das vezes a gente tende a se afastar. Quantas vezes a gente deixa, muitas vezes a gente deixa de ajudar até os nossos próprios parentes, né? Quantas vezes a gente ouve, principalmente quando os filhos dão muito trabalho para as mães. E eu posso falar disso com conhecimento de causa, porque muitas vezes eu vi essa situação dentro da casa da minha mãe. Quantas vezes quando uma mãe não quer desistir dos seus filhos, as pessoas chegam e falam: mas larga a mão, ele não quer nada, né? Mas aqui a palavra do Senhor nos ensina que nós temos que ter esse envolvimento pessoal. Por que uma mãe não desiste? Porque ela tem um envolvimento muito mais que pessoal. É de sangue, vai além das nossas forças, a gente não controla. Aleluia, Jesus. Neemias capítulo 1, versículo 4, a palavra do Senhor diz assim: quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Amém, igreja? Será que eu e você temos esse envolvimento pessoal com alguém a ponto de ter essa atitude de sentar e chorar e passar dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus? Neemias teve, e nem era parente dele, amém? Era só um povo que ele sabia que povo era, ele sabia a origem desse povo. Neemias sabia as promessas que estavam sobre aquele povo. E quando ele viu o povo de Deus, a cidade de Jerusalém naquele jeito, o coração de Neemias se compadeceu. Será que o meu coração e o seu coração, quando nós vemos milhares e milhares de pessoas chorando porque estão enterrando seus entes queridos, né? Pessoas que perdem seu pai, sua mãe, seu filho, 2, 3 pessoas da mesma casa. Será que eu e você, quando dobramos os nossos joelhos, lembramos de nos orar e falar: Senhor, conforta aquela família. Senhor, consola, Senhor, aquela mãe, aquela esposa. Senhor, consola. Será que nós choramos, igreja? Aleluia, Jesus. Nós precisamos chorar. Amém? Nós precisamos sentir essa dor. Aleluia, Jesus. Diga-me os assuntos e pessoas que fazem parte de sua agenda de oração, e eu te direi as suas prioridades de vida. Olha que forte isso, como diz o pastor, eu vou repetir. Diga-me os assuntos e pessoas que fazem parte de sua agenda de oração, e eu te direi suas prioridades de vida. Quando eu li essa frase, eu fiquei me perguntando, falei: Senhor, será que nós temos feito aquela oração egoísta de Senhor, abençoa a minha casa, Senhor, abençoa a minha saúde, Senhor, abençoa o meu esposo, as minhas filhas, tudo meu, né? Abençoa os meus, só os meus. Ou nós temos lembrado das pessoas que ainda não conhecem Jesus, dos casamentos, das famílias, né? Nós temos a nossa família. Será que quando nós vemos uma família sendo destruída, será que o nosso coração dói? Será que o que nós vemos nos leva a mudar a nossa oração ou não? Nós somos uma pedra, né? Que mesmo vendo tudo isso, quando dobramos os nossos joelhos, fazemos uma oração apressada, só em prol de si mesmo, e pronto, terminamos. Aleluia, Jesus. Não é só com boa vontade
Aleluia, Jesus. Nós precisamos orar, igreja, pelo que realmente é importante. Amém? Assim como Neemias orou, chorou, lamentou por aquele povo. A Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Quem é o povo que vai chorar e lamentar e clamar a Deus por essas vidas? Somos eu e você. Amém? Por isso a importância de nós estarmos aqui em oração. Por isso a importância de nós estarmos aqui na casa do Senhor, sendo orientados, sendo direcionados pelo Senhor. Aleluia, Jesus. A terceira decisão para transformar a realidade é: faça votos e jejum espiritual pela mudança de vida das pessoas. Jejuando e orando ao Deus dos céus. Neemias 1, versículo 4, a parte B. Aleluia, Jesus. Neemias, no capítulo 1, versículo 4, a parte B diz isso: jejuando e orando ao Deus dos céus. Amém? Eu quero compartilhar com você aqui que, não para minha glória, mas dizer que dá resultado. Amém? Eu orei, eu chorei, eu lamentei aos pés do Senhor milhares de vezes em favor da vida do meu marido. Quantas vezes eu orei ao Senhor por ele. Quantas vezes eu estava na igreja e eu falava: Senhor, visita a minha casa, visita o meu marido. Quantas vezes quando a gente ia para a igreja, e às vezes eu falava assim para o nego, falava: nego, eu estou indo para a igreja. E ele fazia aquele sinal assim para mim: vaza. Mas eu não ficava com raiva do nego, porque eu via que aquilo era só uma reação. No fundo o nego também estava sofrendo, porque ele não queria ficar sozinho no domingo à noite. E nós íamos para a igreja, subindo ali o morro, para descer para a igreja que nós congregávamos na época. Num desses dias a Pamela começou a chorar, eu empurrando o carrinho das meninas, com a Giovana e a Laís no carrinho, e a Pamela pegadinha na mão. A Pamela começou a chorar e eu disse: por que você está chorando, minha filha? Ela disse assim: mãe, não queria deixar meu pai sozinho. E eu também chorei, porque eu também ia com o coração doído. Mas eu disse assim para ela: Pamela, nós precisamos ser forte, minha filha, porque um dia o seu pai vai vir. Se eu e você ficarmos, nós vamos deixar de ir por ele, e nós temos que trazer ele para o nosso lado. Então, milhares de vezes eu não orava na igreja, eu chorava na igreja, e Deus sabia cada lágrima que eu estava derramando. Eu fazia votos e jejuava pela mudança de vida de uma pessoa. E um dia Deus fez. Demorou um tempo, mas o tempo é de Deus, mas Deus fez. E eu continuei orando, eu continuei jejuando, e eu continuei clamando, eu continuei pregando para o nego, continuei falando. E um dia meu marido aceitou Jesus, e hoje todos vocês conhecem ele. Então, a pergunta para nós é: por quem você está jejuando? Né? Eu tenho jejuado e orado por uma pessoa, e tenho clamado por ela. E Deus tem feito, eu tenho visto a mudança na vida dessa pessoa. Você tem orado por alguém? Você tem jejuado por alguém? Você tem apresentado essa pessoa diante do Senhor para você ver a mudança? Aleluia, Jesus. Não é só com boa vontade e piedade. É necessário um envolvimento espiritual no ministério de jejum e oração intensa. Sabe por que tem que ter envolvimento? Porque quando há envolvimento, o clamor ele é diferente. Quando nós estamos envolvidos, se você estiver envolvido com Jesus, o seu clamor por almas vai ser diferente. Amém? Por isso nosso envolvimento tem que começar com o Senhor, porque a intensidade vai ser diferente. Aleluia, Jesus. Para você estar aqui hoje, abençoado, experimentando uma nova vida em Cristo, alguém investiu em você. Em mim, quem investiu na minha vida foi um homem por nome de Webster Cabianca. Foi o pastor que me ganhou para Jesus. Aleluia, Jesus. E depois que eu conheci Jesus, por ele, através da vida dele, eu comecei a orar e interceder pela vida do meu esposo e das minhas filhas. E alcancei vitória. Alguém orou, jejuou, ensinou, convidou, visitou, ligou para você. Amém? É impossível, igreja, que você não tenha pelo menos uma pessoa lá fora que você conheça, que quando você entre nesse lugar, quando você ouve uma palavra, ou quando você sente a presença do Senhor, que você não se lembre dessa pessoa, que você não fala: ô Senhor, visita alguém, um amigo seu que talvez você viu num lugar que você sabe que não é adequado. Impossível que não venha uma pessoa na sua mente.
Aleluia, Jesus. Essa é uma prática dos cristãos. É a obediência ao ID do Senhor. Amém? Aleluia, Jesus. Quarta decisão de Neemias. Seja um servo intercessor em prol do nosso povo. Coloca para mim Neemias, capítulo 1, versículo 5. Olha a oração de Neemias. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que o amam e obedecem os seus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo, dia e noite, diante de ti, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado contra ti. Amém? Olha a oração que Neemias fez, amados. Neemias, ele orou em favor daquele povo de Israel. Amém? Será que eu e você temos orado em favor da nossa nação, do Brasil? Será que quando nós oramos, nós confessamos os nossos pecados, o pecado da nossa nação, como Neemias confessou? Aleluia, Jesus. Será que nós falamos: sim, Senhor, eu e toda a nação brasileira, sim, Senhor, o nosso povo, nós temos pecado contra ti. Aleluia, Jesus. Isso é se colocar na brecha, amém? Em favor da vida das pessoas. Isso é amar as pessoas. Quando Jesus estava na cruz, ele disse: rogo não apenas por esses que estão aqui, mas por aqueles que por intermédio da sua palavra hão de conhecer. Jesus orou por nós, Jesus intercedeu por nós. Nós não havíamos nem sequer cogitado nascer. Por isso nós precisamos orar, porque nós estamos plantando uma boa semente para gerações que ainda nem nasceram. Nós vamos deixar uma nação abençoada, uma nação fortalecida para os nossos netos, para os nossos filhos, amém? Aleluia, Jesus. Você pode observar aqui o quanto Neemias era um homem de oração, amém? Como Neemias orava por todos e por tudo. Aleluia, Jesus. A oração pode mudar a realidade das pessoas ao seu redor. Amém? Você conhece alguém que a oração mudou? Eu conheço. A minha vida mudou. A vida da minha casa mudou. A vida da minha família mudou. Aleluia, Jesus. Quinta decisão de Neemias: reconheça suas fraquezas e falhas. Versículo 7 do capítulo 1. Aleluia, Jesus. Olha o que Neemias disse. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que destes ao teu servo Moisés. Aleluia, Jesus. Neemias, ele se colocou no meio, amém? Ele não se colocou de fora, ele não se colocou numa posição de melhor do que aquele povo, mas não, ele disse assim: nós agimos de forma corrupta e vergonhosa contra o Senhor. Nós precisamos reconhecer as nossas fraquezas, reconhecer que embora conheçamos Jesus, embora nos esforçamos, ainda assim nós erramos, ainda assim nós falhamos. Aleluia, Jesus. Muitas das vezes somos nós mesmos que facilitamos os erros dos irmãos. Amém? Aleluia, Jesus. Reconhecer as nossas fraquezas é se colocar entre um deles, se identificar com eles. Aleluia, Jesus. Mateus 7,3, a palavra do Senhor diz assim: não olhe para o cisco do olho do seu irmão, mas tira a viga que está nos seus olhos. Amém? Muitas vezes nós conseguimos enxergar um pequeno erro do nosso irmão, mas nós não conseguimos enxergar o tamanho do erro, das falhas que nós temos. Aleluia, Jesus. Pessoas que são agentes de transformação celebram a recuperação, a mudança. Amém? Quando nós olhamos alguém que fez uma conquista, que deu um pequeno passo, muitas vezes nós olhamos e falamos: poxa, mas ele só andou isso, ele poderia ter chegado lá. Mas nós muitas vezes não conseguimos ver que aquele pequeno passo que aquela pessoa deu, o fato de vir ao culto, o fato de conseguir ficar toda a celebração,
já é uma conquista. Amém? Então nós precisamos celebrar as pequenas coisas, porque é de oração em oração, é de choro em choro, de lágrima em lágrima, que o Senhor vai nos dando a vitória e vai nos transformando. É assim que acontece conosco, não é? É todos os dias. Sexta decisão de Neemias: veja o mundo com os olhos de Deus. Versículo 10: estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgatastes com o teu grande poder e com o teu braço forte. Amém? Nós nunca podemos olhar para as pessoas e falar, não, aquele lá nunca vai. Porque, irmãos, teve um momento da minha vida que eu falei, Senhor, não vai. O nego não vai. Ele não vai aceitar Jesus. Não vai acontecer. Mas eu sabia que eu não podia desistir. Mas teve momentos que eu pensei que não fosse acontecer. Mas Deus fez quando eu achava que não ia mais fazer. Quando os meus recursos tinham se esgotado. Deus fez. Amém? Então nós não podemos enxergar com esses olhos carnais que põe tempo, que fala não vai dar certo, com os olhos da incredulidade. Mas nós devemos acreditar. Olha o que o versículo diz. Esses são os teus servos, o teu povo. Tu os resgatastes com o teu grande poder. Foi o que aconteceu na cruz. Nós fomos resgatados pelo sangue de Jesus. Então, nós devemos olhar o mundo com os olhos de Deus. E como são os olhos de Deus? Com os olhos de misericórdia, de que vai dar certo. Vai dar certo. Eles vão consertar. Eles vão mudar. Eles vão crer. Eles vão me reconhecer. Eles vão me servir. Aleluia, Jesus. Não é missão de lazer, desencargo de consciência, moda, filosofia. A salvação, o resgate de pessoas é questão de obediência. Amém? Nós temos que ter isso bem consciente na nossa vida. É questão de obediência. Nós precisamos ganhar almas para o Senhor Jesus. Nós precisamos pregar. Nós precisamos dar bom testemunho. Aleluia. É antes de tudo a missão de Cristo feita por você. Uma missão de resgate, amém? Missão de resgate. Sabe o que é uma missão de resgate, irmãos? Vocês se lembram da tragédia de Brumadinho, lá da barragem que se abriu? Aleluia, Jesus. Para resgatar as vítimas, houve um trabalho muito grande de equipe entre os bombeiros. O trabalho foi feito por helicópteros. Os bombeiros olhavam por cima, atentos, buscavam as pessoas no mar de lama. Quando alguma pessoa era avistada, o helicóptero se aproximava e um ou mais dos bombeiros desciam para realizar o resgate. Olha uma declaração que o tenente, porta-voz da Corporação dos Bombeiros, fez. Foram 6 meses de uma operação muito complexa, que exigiu termos logísticos e humanos, compromisso e envolvimento da corporação com a dor das famílias. Precisamos entender, igreja, que toda missão de resgate é perigosa e vai requerer de nós muito compromisso, envolvimento e empatia com as pessoas e paixão por vidas. Amém? É uma missão bem consciente, ela não pode ser emocional. Ela tem que ser bem consciente, sabendo que vai implicar esforço, envolvimento, compromisso, empatia e amor por vidas. Amém? Num mundo, como eu disse, que está individualista, quem quer sacrificar a sua vida para ganhar almas para Jesus? Quem quer doar a sua vida para salvar mais um, para resgatar mais um? Mas, irmãos, imagina como vai ser bom chegar no céu e ver lá seus filhos, sua esposa, meu esposo. Imagina como vai ser bom chegar no céu e nos vermos todos lá e podermos ver toda a nossa família, toda a nossa rua. Imagina como vai ser bom. Então nós temos que trabalhar, amém? Sem medo, sem vergonha, sabendo que o nosso Deus é conosco. Aleluia, Jesus. 7ª decisão de Neemias, para nós encerrarmos. Dependa completamente da capacitação divina para cumprir este chamado. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Neemias, no capítulo 1, versículo 11. Olha que lindo a história, a oração de Neemias. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze que hoje este teu servo seja bem sucedido,
conceda-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, eu era copeiro do rei. Irmãos, se você for ler o livro de Neemias, você vai ver que Neemias era copeiro de um rei, igreja. E ele foi diante do rei e o rei disse assim para ele: por que você está triste, Neemias? E ele disse assim: como poderia eu estar alegre, ó rei, se o meu povo está desassolado, se a minha cidade, a cidade onde estão enterrados os meus pais, está desolada? Olha que coisa linda, Neemias se compadeceu com uma cidade desolada pelo povo e mencionou os pais dele. Olha a promessa do Senhor se cumprindo ali, o primeiro mandamento com promessa. Aleluia, Jesus. E aí o rei disse para ele o que ele poderia fazer, e ele disse: ó rei, se acho graça diante de ti, permita que o teu servo vá alguns dias para refazer, para reconstruir. E o rei permitiu que Neemias fosse um copeiro, igreja. Aleluia, Jesus. E não apenas permitiu, mas a Bíblia diz que o rei escreveu cartas para que Neemias pudesse passar pelas terras onde havia governadores que provavelmente não deixaria Neemias atravessar, sendo ele um copeiro, para chegar até Jerusalém. E não apenas deu essa carta, mas deu outra carta para que Neemias pudesse tirar recursos, as madeiras e tudo mais que ele precisava para começar a reconstrução daquela cidade. Aleluia, Jesus. Mas olha a humildade de Neemias. Ele disse assim: faze com que este teu servo seja bem sucedido. Conceda-lhe a benevolência deste homem. Tem um momento que quando você vai ler Neemias, o rei faz uma pergunta para ele, e rapidamente ele fala: e eu orei ao Senhor. Foi tipo assim, Neemias não sabia o que responder, fez uma oração tipo assim: Deus me ajuda. E ele deu a resposta certa e encontrou graça diante do Senhor. Amém? Acredite, quem vai fazer é Deus. Ele fará. Apenas deixe-se usar por Ele, e através dele que virá a transformação. Aleluia, Jesus. Não é por você mesmo. Peça a Deus prosperidade e graça sobre a tua vida. Capacitação do alto para a tarefa. Amém, igreja? Como Neemias decidiu, faça. Amém? Neemias escolheu decidiu fazer, decidiu ir, decidiu se colocar na brecha, orando, se humilhando, pedindo graça, e Deus concedeu. E Neemias, irmãos, reconstruiu a cidade. Não somente reconstruiu os muros, mas Neemias devolveu a identidade para aquele povo, fez aquele povo relembrar quem era o Deus que ele servia. Neemias transformou a realidade daquele povo. Amém? Que eu e você possamos ser os Neemias dos dias de hoje. Amém? Que possamos ser agentes de transformação na vida das pessoas que estão ao nosso redor, da nossa cidade, da nossa nação e de todo mundo. Amém?